Amigas, amigos, olá! Na semana passada, no dia 22, um atentado terrorista matou mais de 20 pessoas, 20 turistas, indianos na sua maioria, na região norte do país, na Caxemira ocupada pela Índia. Por que ocupada? Porque a Caxemira é o nome de uma região centro-meridional da Ásia. É uma região litigiosa, é uma região disputada entre três países asiáticos. China, Índia e Paquistão disputam soberania sobre esta região. E o que há nesta região para disputas de soberania? A resposta é água, recurso fundamental para abastecimento de populações, para produção agropecuária, dessedentação animal, para transporte e para produção de energia elétrica através de hidrelétricas. Nascentes de grandes rios asiáticos como o Indo, Ganges, Brahmaputra, entre outros, têm nascentes na região da Caxemira ou as cercanias da Caxemira. Daí as disputas nessa região que ainda encontram mais um componente histórico importante, a formação histórico-cultural das populações da Caxemira. Trata-se de uma área que hoje tem a maior parte do seu território ocupada pela Índia, de maioria de população de hinduístas, enquanto a Caxemira tem maioria de população muçulmana, assim como o país vizinho, o Paquistão, que tem um governo recentemente assumido como governo confessional muçulmano. Isso é um componente a mais de tensões na região. Para nós entendermos mais aprofundadamente essas tensões, vamos recorrer à história, vamos recorrer a alguns aspectos importantes em uma linha do tempo, partindo de 1846. Em meados do século XIX, avançava o imperialismo britânico em várias partes do mundo, inclusive no sul da Ásia, inclusive nessa região da Caxemira. A Caxemira passou a ser constituída como um estado principesco, um estado vassalo. Era dito Estado Principesco de Caxemira e Jammu, sob governança de um Marajá. Vejam, a população é de maioria muçulmana, mas o governo é de um Marajá. E se trata de um Estado principesco, é um Estado vassalo de um país que exerce domínio na região, que é o Reino Unido. Isso vai ser mantido, esse imperialismo britânico vai ser mantido e ampliado desde meados do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial vem o processo de descolonização e em 1947, Paquistão, Índia e também o Estado principesco de Jammu e Caxemira podem obter independência. Por que podem? Paquistão e Índia se tornam de fato independentes. Jammu e Caxemira têm a possibilidade de se tornar um país independente ou ser uma área anexada a qualquer dos dois países já constituídos, a Índia e o Paquistão. A maioria da população muçulmana da Caxemira entrou em um levante em 1947 sob suposto apoio do recém-constituído Paquistão. Isso levou o Marajá de controle desta região a solicitar a anexação da região da Caxemira e Jammu à Índia. Esse episódio resultará na Primeira Guerra Indo-Paquistanesa, a primeira guerra entre Índia e Paquistão pela soberania da região da Caxemira. Esse conflito vai ser encerrado em 1949, com a ONU estabelecendo uma linha de cessar-fogo na região. Para quem tiver curiosidade de olhar o mapa dessa linha de cessar-fogo, vai observar que ela para no meio, ela é interrompida no meio da região da Caxemira. Mas por que se faz uma linha de cessar-fogo estabelecendo uma divisão de territórios com a linha encerrada no meio de um território? A resposta é desconhecimento. O ponto no qual esta linha cessaria seria um ponto a partir do qual ela deveria ser ligada em recurso geodésico, por um segmento de reta, até as fronteiras norte entre esses países internacionalmente reconhecidas, fronteiras internacionalmente reconhecidas. Então, dado o desconhecimento cartográfico sobre estas áreas, que na prática eram áreas extremamente despovoadas, áreas de geleiras extremamente elevadas, a linha cessa no meio do trajeto. Isso é importante para nós lembrarmos do despovoamento da região, da falta de conhecimentos acerca dessa região em meados do século XX, que tem desdobramentos quase que imediatos. Bem, a partir da criação
da linha de cessar-fogo, nós temos a formação de um lado da Índia, de outro lado do Paquistão, que tem domínio sobre partes dessa região da Caxemira. Caxemira que é muito importante, como eu disse há pouco, pelo recurso de água. E esses recursos continuaram sob disputa violenta ao longo do final dos anos 1940 e ao longo dos anos 1950. Esforços de mediação feitos pelo Banco Mundial possibilitaram a criação, em 1960, do Tratado das Águas do Indo. Tratado das Águas do Indo. E o que esse tratado pressupõe? Uma divisão das áreas de controle da bacia do rio Indo entre o Paquistão e a Índia. Os rios que ficam na porção mais oriental desta bacia ficam sob controle da Índia. Os rios que ficam na porção mais ocidental da bacia ficam sob controle do Paquistão. Além disso, boa parte das nascentes está sob controle indiano. O tratado pressupõe trocas de informações hidrológicas entre a Índia e o Paquistão, com grandes projetos que afetem o curso do rio, que afetem a quantidade de água no rio, sendo feitos sob consenso entre as partes. Isso é muito importante, em especial para o Paquistão. A Índia tem a maior parte do seu território com clima monsônico. Durante o verão do hemisfério norte chove abundantemente no território indiano. O Paquistão não. O Paquistão tem climas áridos e semiáridos. O rio Indo é fundamental para o abastecimento de água da população, da sociedade paquistanesa. E daí a necessidade de um gerenciamento destas águas transfronteiriças, o que seria feito através deste tratado de 1960. Bom, vamos ligar dois pontozinhos no nosso podcast até agora. O desconhecimento sobre as regiões interiores da Caxemira, que leva a uma designação mais ou menos precária da linha de cessar-fogo de 1949. Agora, será que em 1960 havia um conhecimento hidrológico da dinâmica de geleiras nessa região mais aprofundado? Lembrando que esses rios nascem do derretimento de geleiras. Em 1960, quando o tratado é estabelecido, havia a intensidade e os conhecimentos acerca do aquecimento global antropogênico que nós temos na atualidade? Também não. E ainda uma última coisa. Nos anos 1960, Paquistão e Índia tinham uma população muito menor do que tem hoje. Os dois países tiveram um crescimento de 5, 6 vezes o total de suas populações, sendo que o Paquistão é hoje um dos países de maior população do mundo, tem mais de 240 milhões de habitantes, enquanto a Índia é o país mais populoso do planeta, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Tudo isto gera tensões frente ao velho tratado de 1960. Mas voltando para a nossa linha do tempo, para além do tratado de 1960, no final dos anos 1960 e no início dos anos 1970, nós tivemos outras duas guerras entre Paquistão e Índia pelo domínio da Caxemira. Dessas duas guerras de 1965 e 1971. A guerra de 1971 foi finda pelo Acordo de Simla, que estabeleceu a atual linha de controle, uma espécie de reforço da linha de cessar-fogo da ONU de 1949. Avançando para os anos 1970, um desses países se torna um país detentor de tecnologia nuclear, a Índia. A Índia faz, em 1974, a Operação Buda Sorridente, o primeiro teste nuclear indiano. A Índia fez o teste nuclear, mas ela não se assumia uma potência com armas de destruição em massa nucleares. Isso vai mudar em 1998, quando a Índia fez o teste de Pokhran e assumiu a partir de então que ela passava a desenvolver arsenais de armas de destruição em massa nucleares. Se a Índia fez o teste de Pokhran em 1998, no mesmo ano, o Paquistão fez o teste nuclear na região de Chagai. Notem, nós encontramos duas potências que têm tensões abertas na região da Caxemira, tensões que levaram a 3 guerras anteriores e agora são potências nucleares a partir do final dos anos 1990. As tensões não estão dadas apenas, exclusivamente entre países, Índia e Paquistão, e também a China. As tensões estão dadas nas populações da região. Como eu falei há pouco no podcast, nós encontramos a maioria de população muçulmana na Caxemira.
de controle, uma área maior de controle indiano nesta região. Isto acentua historicamente as tensões nesta área. Inclusive no ano de 2008, quando a imprensa divulgou a descoberta de 1000 covas na região próxima da linha de controle, área de domínio indiano, gerando tensões entre os muçulmanos da Caxemira, que cobravam das autoridades indianas explicação sobre a origem destes corpos, o que remonta à potencialidade de crime contra a humanidade, o que remonta à potencialidade de terrorismo de Estado feito pela Índia contra essas populações. Nessas regiões, nós passamos a ter, especialmente na Índia, o crescimento da extrema-direita nos últimos anos. Hoje o governo indiano é um governo crescentemente autoritário e ligado à extrema-direita internacional mundial. A mesma extrema-direita que está presente em outros países da Ásia, da Europa e nos Estados Unidos da atualidade. Extrema-direita que é nacionalista ufanista, autoritária e nacionalista ufanista. No caso da Índia, é o nacionalismo hinduísta. Isto é mais um fator de aumento de tensões, dada a população da Caxemira ser de maioria muçulmana. Não é apenas uma ideia de aumento de tensões, isso tem um desdobramento prático. Até 2018, a região indiana de Jammu e Caxemira eram regiões com autonomia política. O governo local tinha uma autonomia significativa de gestão do território, tendo em vista as necessidades, as peculiaridades da população de maioria muçulmana. Essa autonomia deixou de existir em 2019. O governo crescentemente de extrema-direita da Índia vai aprovar no parlamento indiano o controle direto da Índia sobre as regiões de Jammu e Caxemira. Vejam, há desdobramentos práticos disto. Até então, havia limitação, restrição para não caxemires comprarem terras na região da Caxemira. E por que disto? Para não haver um desequilíbrio demográfico, o que deixa de acontecer, restrição de compras de terras, que deixa de ocorrer a partir de 2019 com essa nova legislação. Dessa forma, grupos econômicos e ou políticos da Índia podem livremente comprar terras nessa região da Caxemira, aumentando o desequilíbrio demográfico entre muçulmanos e hinduístas nesta região. Mais ainda, aumenta a presença militar indiana de manifestação de força e que se desdobra na repressão das oposições ao governo indiano. E apenas uma curiosidade, essa militarização e repressão militarizada afeta, obviamente, majoritariamente as populações oposicionistas muçulmanas, mas houve várias lideranças locais indianas, hinduístas, que já foram objeto de repressão recentemente. E, finalmente, redução da representatividade política no parlamento da Índia. Então, tudo isso se mostra num agravamento de tensões que estão dadas historicamente na região. Então, são tensões que se manifestam desde o século XIX, imperialismo britânico, e continuam se desdobrando até a atualidade. Só que na atualidade tem um tempero, tem uma pimentinha a mais, as mudanças climáticas. Nós encontramos numa manchete do Dawn, revista especializada internacional, nós encontramos derretimento glacial da bacia do rio Indo aumenta a uma taxa perigosa, diz a manchete de setembro de 2024. A reportagem destaca, entre outras coisas, redução de 23,3% na cobertura de neve entre novembro de 2023 e abril de 2024. Vejam, gente, entre novembro e abril é o inverno do hemisfério norte, nós temos o período de inverno do hemisfério norte e redução de 23% da cobertura de neve. Então é um problema de alta gravidade, ligado às mudanças climáticas que mudam o ciclo hidrológico na região. A mesma coisa é apontada pela manchete da Diplomacia Climática, um outro meio de imprensa especializado internacional, que diz: conflito e cooperação pela água entre Índia e Paquistão. Mais conflito, do que cooperação.
E a reportagem destaca que o aumento do degelo com as mudanças climáticas aumenta imediatamente a oferta de água na bacia do Rio Indo, entre outras bacias. Isso pode parecer uma vantagem, mas é uma desvantagem gravíssima de longo prazo, porque as geleiras são responsáveis pela recarga dessa água. Em derretimento, num primeiro momento, aumenta a oferta de água e, eventualmente, não há novas reservas de água disponibilizadas para esses rios. Para nós reforçarmos um último elemento de tensões na geopolítica mundial, o Paquistão é um país que tem crescente alinhamento com a China ao longo do século XX e agora no século XXI também. Só para nós termos uma ideia, houve um conflito entre China e Índia pela mesma região da Caxemira nos anos 1960, entre China e Índia. E após esse conflito, o Paquistão, em um tratado com a China, cedeu uma parte do território sob controle paquistanês na Caxemira para a China. Há alinhamentos históricos entre Paquistão e China, sendo que a China é uma potência mundial que dá força para o Paquistão nesta tensão com a China, nessa tensão com a Índia na atualidade. A Índia não é uma potência de alcance mundial, mas ela é uma potência regional. E ela tem crescente alinhamento com os Estados Unidos. Vejam vocês, recentemente o vice-presidente americano, J.D. Vance, está fazendo viagens internacionais, passou pelo Vaticano, no dia que antecedeu a morte do Papa Francisco, e na sequência visitou o território da Índia. Há um crescente alinhamento entre Índia e Estados Unidos, inclusive porque a Índia é potência competitiva com a China, que é potência competitiva em cenário mundial com os Estados Unidos. Isto acirra as tensões regionais, porque a Índia se sente poderosa, ainda mais em alinhamento com os Estados Unidos, na negociação com o Paquistão, que se sente dotado de poder, tendo em vista o apoio que ele encontra da China, que é a potência que tem interesses na região, interesses que contemplam as demandas imediatas chinesas e entram também nas tensões Índia-Paquistão. Temos aqui uma outra manchete da BBC Internacional. Índia pode realmente impedir que as águas dos rios cheguem ao Paquistão? A manchete é bem tolinha, gente. É claro que a Índia não pode fazer isso, ela não tem infraestrutura para colocar o dedo e bloquear as águas, mas a Índia rompeu o Tratado das Águas do Indo depois do episódio de atentados da semana passada e, portanto, ela não vai mais prestar informações hidrológicas para o Paquistão e, ainda mais, ela pode desenvolver novos projetos sem precisar do consentimento paquistanês, projetos hidrelétricos e projetos de irrigação. E, portanto, em médio e longo prazo, se as tensões forem acirradas, esses projetos podem drenar as águas do alto curso e diminuir significativamente a oferta de água para o Paquistão. Mas a reportagem é importante para o nosso tema logo anterior, as tensões internacionais mundiais e a participação da China nas tensões da região e em alinhamento com o Paquistão. A reportagem da BBC destaca o seguinte, olha só, em 2016, depois que a Índia alertou que sangue e água não podem fluir juntos, após um ataque militante na Caxemira, administrada pela Índia, que a Índia atribuiu ao Paquistão, a China bloqueou o afluente do Yarlung Tsangpo, que se torna o Brahmaputra no nordeste da Índia. Então não é só a Índia que tem os altos cursos de rios que dificultam o uso da água pelo Paquistão. A China também tem o alto curso do rio Brahmaputra, no rio Yarlung Tsangpo, diminuindo a oferta de água para a Índia lá no ano de 2016. Mas o que a reportagem nos destaca para a atualidade? Vejam vocês, depois de construir diversas usinas hidrelétricas no Tibete, a China deu sinal verde para o que será a maior barragem do mundo no curso do mesmo rio Yarlung Tsangpo, afluente do Brahmaputra. É uma barragem que tem projeto de potencial de 60 gigawatts de produção de energia. É um monstro de hidrelétrica. Itaipu tem potencial de 14 gigawatts. Três Gargantas tem potencial de 23.
O projeto dessa usina hidrelétrica será de 60 gigawatts. E isto pode diminuir enormemente a oferta de água desde esse rio Yerlung Tsangpo para o Brahmaputra indiano. E a China pode e certamente vai utilizar isto dentro da lógica de tensões que estão dadas entre Índia e Paquistão pela região da Caxemira. Temos, portanto, um cenário bastante complexo, um cenário bastante perigoso, que não está se revertendo em uma tendência de pacificação, muito pelo contrário, mas de aumento de atritos entre os países da região. Bom, era isso para o nosso podcast de hoje. É um assunto bastante complexo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraços para todos e todas e boa sorte.